sempre fica muito a desejar, deixa muito a desejar, entendeu? Por exemplo, a Vanessa e Valéria, quando impuseram para minha família uma conduta de meninas assim, exemplares, aquele tipinho mesmo conhecido das pessoas mais simples, que são meninas assim muito bondosas, muito exemplares. Elas impuseram isso e era convincente. Eu não estou dizendo que não tenha sido convincente, mas não foi convincente para nossa família. É certo que enganou muita gente, Vanessa e Valéria. Mas a nossa família achou que esse tipo realmente assim não faz nada de errado. E elas tinham, apesar delas não falarem nada de errado, não se comportarem, não se vestirem, ela despertou na minha mãe uma desconfiança de que elas eram realmente aquilo que estava apresentando pra gente. Elas não trouxeram e nisso, né, que minha mãe via a performance delas perfeita, aí minha mãe desconfiada, tinha que ter uma razão. Ela não iria, ela era justa demais para desconfiar de uma pessoa inocente. Aí foi quando eu comecei a investigar Vanessa e Valéria para saber qual era delas, junto da Fabiana. Qual era delas? Mesmo com a minha, elas sentiam a pressão, mas mantinham. A gente, oi Valéria, tudo bom com você? Ai, que bom. Você veio ver Fabiana? Ah, tá. Fabiana, Valéria e Vanessa. Aí Fabiana já chegava, oi Valéria. Fabiana já chegava diferente. Entendeu? Já chegava, oi Vanessa, Valéria, que não sei o que, aquela coisa, aquela alegria. Aí elas abriam aquela alegria com a Fabiana, entendeu? Elas eram educadas com a gente, porque eu era a segunda da mamãe, então. Aí, aí elas tinham aquela coisa de menina mesmo, de se ver, aquela coisa que eu tinha até com as minhas amigas, mas com Vanessa e Valéria eu já estava numa. Mas tratava elas bem. Mas sempre fui a mais madura da turma, sempre que estava ali numa situação de responsabilidade mesmo com a família, de preservar a família. Eu ia junto de Valéria e Vanessa e Bianca para preservar a nossa família, porque a Fabiana era uma integrante da família e a gente não queria o mal dela e também, sinceramente, a gente não queria se meter em problemas por causa de Fabiana. E a perspectiva era que a gente ia ser envolvido em problemas por causa de Fabiana. Aquilo que a gente temia aconteceu, direitinho. Como está na palavra de Deus. Aquilo que a gente temia aconteceu. Porque o nosso temor, mais do que proteger Fabiana, que já era enorme, exagerado de proteger ela, mas a gente temia ainda mais que Fabiana colocasse a gente em situação. E foi exatamente o que a Fabiana fez. Colocou a gente em situação. A gente foi a Fabiana é uma bobeira. Ela era boba, ela acreditava na amizade delas. E a gente não acreditava. Na sinceridade e na inocência da amizade da Bianca e da Valéria e Vanessa. A gente nunca acreditou, a gente nunca engoliu. E a Fabiana acreditava, e a gente via nela uma inocência que poderia levar ela para a situação, uma inocência que ela não poderia ter. Sendo da família Pinheiro, não pode ter esse tipo de inocência, porque é perigoso para todos. Para ela própria, não se pode ter esse tipo de inocência. Na nossa família é impossível. E a gente detectou esse tipo de inocência que nem a minha avó, que vestia 10 saias que você só via a mão e o rosto dela, não via pé, não via nada, tudo coberto, até minha avó, principalmente ela, que era religiosa, que lia a missa em latim, que chamava meu avô de Senhor Manel. Quando eu vejo Lula chamando Dona Marisa, logo eu ativei, porque isso era um costume da nossa família. Existiam outras, até Sara chamava Abraão de Senhor.
Mas a minha avó chamava meu avô de Senhor Manuel e ele chamava ela de Dona Maria. Parece que muitas outras famílias agiam assim dessa época. E aí eu entendi a realidade do Lula, mas só que dessa geração para cá, que é da minha mãe, já não se costumava fazer isso. Isso era da geração da minha avó para trás, né? Eu achei só estranho o Lula, que o Lula já era de uma geração mais nova, mais recente, já não tinha esse costume. Mas tudo bem, eu engoli a situação, mas logo que eu vi achei estranho, que isso competia a geração dos meus avós, mas era mais comum ver isso. Quando eu vi, achei que estava um pouco fora da geração. Quando eu vi Lula chamando a Marisa de Dona Marisa. Mas guardei no coração, não cogitei nada. Achei fora da geração, uma geração errada. Isso era para a geração dos meus avós, que era comum isso. Mas da mamãe já não se via mais isso. A mamãe já era mais recente. A minha, então, dificilmente. E aí o que acontece? A gente desconfiava delas. Desconfiava delas. E Fabiana gostava delas. E queria estar com elas. Convidava a gente, parecia até que queria irritar a mamãe. E mamãe sem poder fazer nada. Ninguém na nossa casa gostava de Vanessa, Valéria e Bianca. E eu tenho uma inimizade com elas muito grande, desde a época da escola. Velada. Oi, Vanessa. Oi, Valéria. Tudo bom? Tudo bem? E tal. Educadíssimas, eu e elas. Eu educadíssima, mas assim, elas não podiam contar comigo e não me via como bobinha, mas a Fabiana, sim. Elas enganavam a Fabiana, até botar a Fabiana na situação que elas foram contratadas, porque elas não conseguiram nada comigo. Rodrigo veio primeiro em mim. Vanessa, Valéria e Bianca não encontraram oportunidade em mim para as ações delas. Elas se mostravam moças comuns, de família comum, simples, pobre, papai, mamãe, problemas de traição, problemas financeiros, tudo que a gente vive, mas sem sair do âmbito da honestidade, da decência, da educação dos filhos, nos moldes tradicionais. Era isso que elas impunham pra gente. Nunca falou de prostituição e cafetinagem. Nunca. Se elas estão falando isso, elas são mais criminosas ainda. Que a gente não sabia que elas eram prostitutas e os pais cafetões delas. Nem Fabiana sabia. A Fabiana, até conhecer o Rodrigo, não sabia de nada. Tanto é que Beth bateu em Fabiana uma vez, tanto é que Beth não queria fazer nada, queria que ela saísse da casa. Porque o que Fabiana via, eu podia ver, e mamãe também, ou seja, ela ia nos contar. E mamãe só resolve essas coisas em delegacia, só resolvia essas coisas. Eu sou assim. E aí o que acontece? A Beth tratava a Fabiana mal, a Fabiana não conseguia nada. A Fabiana engravidou numa situação dificílima lá de Dulce vir reclamar de Fabiana com a mamãe. Foi aí que começou a inimizade da mamãe com a Dulce, uma amizade falsa entre as duas, pouco se falavam, nunca saíam juntas, nada disso. Certo? Porque o primeiro contato não foi bom. Ok? Então, a Fabiana era maltratada e tal. Mas a Fabiana não conseguia nada. Aí teve Luana, a gravidez toda, conseguiu o médico, botaram ela na CARD, acho que era um negócio dos advogados, porque seu Wilson dizia que trabalhava na OAB e que era advogado. Mamãe chegou até na sala a ver ele recebendo uma cliente que era pessoa conhecida da família, que foi lá pedir ajuda a ele, jurídica. E uma vez mamãe também falou: seu Wilson, se eu puder, sou advogado, tratar dessa situação minha, das minhas terras lá em Três Rios. E explicou ele superficialmente. Ele não se interessou
verbalmente com a mamãe, mas o que nos causou surpresa é que imediatamente a isso, e logo dele ter ouvido uma conversa minha com a Luana, eu estava no quarto da Luana, conversando com a Luana, contando as histórias da nossa família. Você sabia que seu bisavô era rei, que ele veio da África, ele veio para ser escravo no navio negreiro. E quando ele chegou na fazenda, Luana, para ser escravo, a sua tataravó se apaixonou por ele. Ela era paralítica da cintura para baixo, portuguesa, Maria Leopoldina de Jesus. E ela, quando viu aquele negro escravo, com aquelas vestes de couro de animal que ele havia caçado, aquele turbante, aquele manto, que ele veio com um manto de pele de animal, e aquele negro com aquele cabelo liso, preto, magrinho, quando ela viu, ela se apaixonou por ele. E de escravo ele passou a ser o dono da fazenda. Boa esperança. E tô contando essa historinha para ela. Só que o corredor deles é comprido e estreito, que dá acesso aos quartos, ao banheiro, e comia na sala, num extremo, e na cozinha, em outro extremo. Aí ele estava parado, ouvindo. Logo depois disso surgiu uma fala na família de que ele ia passar um mês em Portugal, que é a origem da nossa família. Eu sou Leopoldina de Jesus. Eu sou bisneta de Maria Leopoldina de Jesus, mãe de Manel Pinheiro, por isso que ele é Manuel, ele é filho de portuguesa. Aí, logo que ele ouviu isso, ele foi para Portugal e a gente ficou sabendo que ele passou 30... Aí ele sumiu, desapareceu. Aí disseram pra gente que ele estava em Portugal, que ia passar um mês em Portugal para visitar uns parentes. Na volta da viagem, nós ficamos surpresos, porque é uma viagem de 30 dias, com neta dentro de casa, filhos e tudo mais, netos e filhos. Ele trouxe uma boneca e uma bolsa para a Luana, uma boneca de pano artesanal que você compra em qualquer feirinha aqui. E uma bolsinha só. Aí eu ainda falei, nossa, passa 30 dias em Portugal e só traz isso? Ana, mas é um agrado, né? Uma coisa, só uma lembrancinha. Eu falei, coisa estranho. Entenderam a situação? Ou seja, Bianca e Valessa e Valéria já entraram na situação. Cria um factoide, né? Um engano de que elas vão ter uma superação, que saiu da pobreza, que não era ninguém, estudou escola pública, hoje é uma médica, pediatra e jornalista. Cria essa mentira. Não é assim que funciona, não. Não é mesmo desse jeito.